Amém. Para nós, os viventes da terra, para nós, os habitantes da terra, nós rendemos hoje toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém. Para nós é motivo de alegria estarmos nesta manhã juntos aqui, neste planeta, neste mundo, para nós pregarmos a palavra de Deus. Amém. Para nós fazermos parte do reino de Deus, fazermos parte da frota de Deus, do exército de Deus, e registrarmos, deixarmos computado, deixarmos gravados, documentado na nossa geração a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. Porque Deus fala, Deus registra em sua palavra, dizendo que passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Amém? Ela não vai passar. Tudo aquilo que Jesus falou, os seus profetas falaram, tudo aquilo que o profeta Abraão fez, executou, começou com o profeta Abraão, o grande patriarca da terra, o grande amigo de Deus, que executou todo, guardou os mandamentos de Deus, guardou os estatutos, as leis, as ordenanças de Deus. Então, foi provado para o mundo que o homem, ele guarda a palavra de Deus. O profeta Abraão guardou tudo que Deus mandou ele fazer na terra. Tudo que Deus ordenou que ele fizesse, ele fez, ele obedeceu. Ele obedeceu porque ele cria que Deus, tudo que Deus pedia para ele fazer era o certo. E ele era servo, ele tinha que servir a Deus, ele tinha que obedecer à voz de Deus. Quando Deus mandou ele sacrificar o único filho dele, Isaac, de 13 anos de idade, Deus colocou ele à prova e disse que ele deveria sacrificar o único filho dele. Ele não questionou com Deus, ele não questionou, enfim, ele executou a palavra de Deus. Amém. Deus deu as instruções, tudo como ele deveria fazer, aquele ritual que Deus tinha me pedido que ele fizesse, e ele fez. Amém. Deus estava provando a fidelidade dele, o amor dele, Deus estava provando ali a confiança dele, e graças a Deus, que o anjo bradou, ele ia sacrificar o filho dele, ele ia. Mas ele disse para o filho dele: filho, Deus vai prover um cordeiro para si. Ele cria que Deus era poderoso para reverter a situação, para reverter a história. E foi o que Deus fez. Quando ele estava pronto, quando ele estava preparado para executar o seu filho, para sacrificar o seu único filho, a pedido do seu Deus, a pedido do Criador dos céus e da terra, o anjo bradou e disse: Abraão, 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 não faças nenhum mal com teu filho. Amém. Eis que agora eis que agora Deus sabe que tu teme ao Senhor e que tu obedece à voz de Deus. E ali estava o cordeiro, e ali estava ali, no lugar do seu filho estava. Então, a este Deus de Abraão, nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque a Bíblia diz que Abraão, ele foi justificado não foi só pela fé dele em Deus, mas também pelas obras em Deus. Ele fez, eu acho que o momento mais difícil da vida de Abraão aqui na terra, entre todos em que ele viveu, Abraão ele teve momentos muito difíceis na terra. Se a gente observar, Abraão passou por momentos muito delicados, conflitos, né? Separações.
Ele teve que se separar de Ló, o seu sobrinho, devido àquela contenda toda que acontecia ali. Creio eu que foi um momento difícil para a vida dele, creio eu, mas ele teve que tomar aquela postura diante de Deus, diante do Senhor, em separar do seu sobrinho, em se separar, amém? E ele disse, escolhe entre a direita e a esquerda. Se tu fores para a direita, Ló, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas o problema é que a gente tem que separar, porque a gente não pode ficar brigando em conflito, não pode estar contendendo, porque nós somos parentes chegados. Então não convém a gente ficar aí contendendo, ficar aí batendo boca, enfim, não convém. Se a solução for por causa que não tem terra, não tem pasto, não tem isso, não tem aquilo, vamos dar um jeito nos separando um do outro. E foi isso que aconteceu. Então, um dos momentos mais difíceis da vida de Abraão, creio eu, que foi o momento em que Deus pede para ele sacrificar o filho dele. O único filho dele. O único não, né? O filho da promessa, porque ele teve Ismael com a menina, com a egípcia. Mas o Isaac, ele era o da promessa, amém? Abraão não teve só Isaac, Abraão teve Ismael, foi o primeiro filho dele com a egípcia, depois ele teve mais 5 filhos após a morte de Sara, ele teve mais 5 filhos com a Quentura. Então, totalizando, Abraão teve 7 filhos ao todo, 7 filhos. Mas Isaac era o filho da promessa, era o filho da mulher dele, que ele amava Sara. Ele amava Sara, amém? Amava. Então, um dos momentos mais difíceis para mim é esse momento do que Deus pede para ele sacrificar. Mas graças a Deus, que Deus dá um grande livramento a Isaac, dá um grande livramento, Deus estava só colocando ele à prova. Mas Deus deu seu único filho. Deus provou para nós. Ele deu Jesus. Para quê? Para ser sacrificado. Por quê? Porque através do sangue de Jesus, do Filho de Deus, nós temos a remissão, nós temos o pagamento diante do inferno, diante do diabo. Nós temos aí a isenção, nós somos isentos de toda a culpa, de todo o pecado, de toda a iniquidade, de toda a dívida diante de Deus. Que nós éramos culpados diante de Deus. Todo mundo era culpado, mas diante do sacrifício de Jesus Cristo, Jesus derramou o seu sangue por nós e diante desse sangue nós temos a vitória. E agora nós nos apresentamos a Deus sem culpa nenhuma, sem dívida para com Deus, amém? Sem dívida, somos isentos. Deus pagou a minha dívida, está paga. Jesus pagou. Quando Deus me vê agora, Ele não me vê mais como aquela pecadora, aquela transgressora, aquela iníqua, aquela pessoa que mereceu. Não, Deus me vê, não. Meu filho pagou a dívida dela, a morte dele. Ele é o cordeiro, ele pagou, agora ela é uma nova pessoa. Eu perdoei os pecados dela tudinho, porque o meu filho, ele é o cordeiro de Deus que tirou o pecado dela. Amém? Tira não só o pecado dela, o pecado de todo o planeta. Esse é o sacrifício de Jesus para apresentar ao Criador dos céus e da terra um povo lavado e comprado pelo sangue de Jesus. Nós vamos entrar no céu pelo sangue de Jesus. Amém? Pelo sangue de Jesus. Jesus pagou um preço muito grande. Jesus pagou um preço de sangue. Ele morreu por nós ainda. Jesus prova o amor dele, porque Jesus morreu por nós ainda sermos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos. Quando Jesus morreu, ele morreu pelo mundo, pela humanidade. Amém? Por todas as gerações. O sacrifício dele é único, é universal, é perpétuo. Amém? É perpétuo, não precisa mais nenhum sacrifício. Não precisa mais. O sacrifício dele agrada o coração de Deus e é selado com sangue, o sangue da nova aliança, derramado por nós na cruz. Amém? Então,
a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 2, que diz que a vinda de Cristo vai ser precedida de manifestações do anticristo. Amém? A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ora, o apóstolo Paulo fala e diz para nós o mundo: ora, irmão, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ele diz, ele fala, ele escreve para nós, ele registra no livro de 2 Tessalonicenses que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antevenha a apostasia, ou seja, o abandono de Deus, o desvio de Deus. A apostasia é o esquecimento de Deus, o esquecimento da palavra de Deus e um pecado terrível, uma iniquidade terrível, enfim, uma destruição, uma ruína, uma decadência terrível. Apostasia é uma decadência, uma ruína, uma desgraça na vida da pessoa, na vida do ser humano, amém? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Filho da perdição, o homem do pecado, Judas Iscariote. Judas Iscariote é um exemplo do filho da perdição. Caim é um exemplo do filho da perdição. Amã é o exemplo do filho da... A Bíblia tem várias pessoas, exemplos de filhos da perdição. Vários. E a besta aqui, o anticristo, é o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Diz a Bíblia que ele se opõe e ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrar de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, que agora vós sabeis o que detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque, diz a Bíblia, não é eu, que o ministério da injustiça já opera. Somente há um que agora resiste até que no meio seja tirado. E então, diz a Bíblia, não é eu, será revelado o iníquo. Ele é o iníquo, ele é um perverso, ele é um ímpio, ele é o filho da perdição. Diz a Bíblia que o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e o Senhor vai aniquilar pelo esplendor da sua vinda. A esse, diz a Bíblia, não é eu, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para quê? Para que creiam na mentira. Amém? Para que creiam na mentira. Para quê? Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas, diz a Bíblia, não é eu, que nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, que vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Para quê? Para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, estáis firmes e retentes às tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E diz a Bíblia, não é eu, que o próprio Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda a boa palavra. Amém? Glória a Deus.